Eu já saudei a todos vocês, um feliz sábado, e também quero saudar e desejar a graça do Senhor Jesus na vida de todos vocês. Muitas pessoas diferentes aqui hoje, para mim, né? Eu estou vendo alguns amigos aí de fora, alguns que estão nos dando o prazer da visita. Que bom que você está aqui hoje. Sinta-se muito à vontade, essa aqui é a casa de Deus. E a casa de Deus é a casa de todos vocês. Tenho o prazer de ter aqui o Luciano, está aqui conosco hoje, recebeu um convite aí sábado passado. Deus abençoe, Luciano, você está no lugar certo, viu? Amigos, eu gostaria de, antes de dar início, só dizer aqui que eu não vou demorar muito, então não se preocupem, né? E logo após teremos uma pequena reunião com a comissão de igreja. Eu queria pedir oração para um ancião da igreja, mas assim, vocês vão entender se é necessário orar ou não, mesmo. O camarada sai de casa, tranca a casa e deixa a mulher trancada dentro de casa. Eu não sei se a gente ora pela esposa, para ela ter misericórdia dele, ou se a gente ora por ele, porque vai dormir uma semana no sofá, pelo menos se a esposa for bondosa, né? Porque merecia um mês, né? Então, ore por esse ancião dessa igreja aqui. Eu não vou mencionar, porque eu acho muito indelicado a gente ficar expondo a vida das pessoas assim, mas o Helder precisa muito de essas orações. Então, para ver se aprende algumas coisas na vida, né? Não é assim que as coisas funcionam. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, do nosso Deus, no livro de Mateus. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. O título da mensagem de hoje é Dai-lhe voz de comer. Gostaria de mencionar brevemente aqui, ou fazer uma pequena meditação a respeito do assunto. Então, 14, verso 13 ao 16. Mateus 14, 13 ao 16, diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, portanto, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. O texto segue, a gente sabe que está falando da multiplicação dos pães e tal, mas eu queria parar aqui e fazer uma reflexão com vocês a respeito desse tema aqui: dai-lhes vós de comer. Amigos, nós estamos no meio dos amigos de oração justamente no dia em que nós vamos convidar os amigos para fazer uma refeição em casa. Eu gostaria que você refletisse o porquê que isso é importante. Quando a gente lê esse texto da Bíblia, a gente para e reflete: por que Jesus falou para os discípulos, dai-lhe voz de comer? A gente pode fazer algumas avaliações aqui. Jesus sabia Jesus é homem, mas é Deus, ele sabia que os discípulos não fariam um milagre da multiplicação dos pães. Mas por que ele fala aquilo? Ele queria levar eles a uma reflexão sobre esse assunto aqui. Nós precisamos compreender e entender que duas coisas. Primeiro, Deus faz milagres, mas Ele quer nos usar como instrumentos. Esse é um assunto que nós vamos tratar. O segundo é refeição. Sempre teve um lugar importante no que diz respeito a relacionamento. Até hoje, quando um jovenzinho, conhece uma jovenzinha aí, não sei, né, hoje em dia como que é isso, mas antigamente, na minha época, a gente ia levar numa lanchonete para comer, alguma coisa do tipo. Quando você conhece alguém que chega na igreja, a gente gosta de fazer uma refeição. A refeição a refeição é um aspecto, a comida. Mas o comer junto vai muito mais além do que simplesmente a comida.
É importante esse aspecto de nós compreendermos, de que é importante quando temos amigos, quando temos pessoas que conhecemos, quando temos alguém que nós queremos próximo de nós, convidar para fazer uma refeição é algo que aproxima. Eu me recordo que durante anos a fio, quando eu era ancião de igreja, a gente quase todos os sábados, claro que a gente não aguentava todos os sábados financeiramente falando, mas a gente tinha alguém em nossa casa almoçando. A gente faz aquele vínculo grande, bonito. Muito bem. Qual é a cena que antecede a esse texto? Vamos avaliar os detalhes. Qual é a cena? Se você ler o capítulo, terminar o capítulo 14, dos versos 1 até o verso 12, você vai ver ali que trata do assunto da morte de João Batista, primo e amigo de Jesus. Ele foi morto, sua cabeça foi colocada numa cesta e foi levado, uma cena assustadora, terrível. Jesus, naquele momento, ele saiu, e ele diz aqui, o texto da Bíblia, diz assim, ele saiu para ficar só. Jesus, ouvindo, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ele queria ficar sozinho. E não é para menos. Ele tinha perdido o seu primo e seu grande amigo, morto de uma forma brutal, estúpida. Era um momento em que Jesus poderia se retirar um pouquinho, ficar à parte e dar um tempo, refletir, orar. Era um momento dele ficar a só, chorar, sofrer pela perda do primo, do amigo. Mas quando ele viu a multidão indo até onde ele estava, ele parou de preocupar-se consigo próprio e passou a atender a multidão. Eu acho que aqui fica algo que nós precisamos parar e refletir um pouquinho. Às vezes nós não temos muito tempo, como o Carlos mencionou um pouquinho aqui. E às vezes nós queremos um pouco de tempo para nós. E é bom, em algum momento a gente vai ter, mas quando Deus nos chama, quando há alguém precisando, quando há alguém numa situação pior do que a nossa, nós podemos, devemos e seremos felizes, agradecidos e nos fará bem em tomarmos tempo para ajudar aqueles que estão precisando mais do que nós. O tempo dedicado, gasto àqueles que estão numa situação difícil, vai ser muito bom para a pessoa e vai ser muito bom para nós também. Jesus não mediu esforços, vendo a situação da multidão, vendo que as pessoas estavam ali necessitadas, ele foi atender. Nós vemos hoje em dia o que eles chamam de coisificação, né? Uma coisa estranha a palavra, mas é o seguinte, as pessoas se tornaram coisas, é um número. As pessoas se tornaram o próximo, se tornaram coisas, não é mais aquela coisa assim de... Para as empresas nós somos um número. As grandes empresas, hoje você tem Facebook, tem essas coisas, você sabe que eles têm todos os seus dados, sabe o que você faz, onde você vai, o que você come e tudo. Você pode ver, se você está no Facebook, dando uma olhadinha ali, aparece uma propaganda. Que propaganda é essa? De alguma coisa que lá no Google você foi fazer uma pesquisa. Ela vai aparecer ali, porque ele sabe o que você está fazendo. Você está nas mãos de tudo que você faz, tudo. Alguém até disse que um dia, o Google vai mandar uma propaganda de tal coisa para você, você vai levar um susto. Mas por que isso? Mas é porque você fez alguma consulta lá, de alguma coisa relacionada àquilo ali. Portanto, nossa vida é assim. As pessoas, as empresas, elas querem o seu dinheiro, querem uma forma de tirar alguma coisa de você. Mas Jesus não era assim. Para Jesus não era, tem 10 pessoas. Para Jesus tinha o João, a Maria, o José, todos ali. Para Jesus, pessoas são pessoas. E amigos, quando nós queremos que pessoas se juntem a nós na fé, como a Bela orou na oração, nós precisamos encarar as pessoas como pessoas. E não como números, não como alguém que a gente quer por alguma razão que nos leve ao interesse próprio. Nós vamos olhar as pessoas como pessoas, seres humanos. Jesus é assim que ele olhava. Bom, o dia passou rápido, estava pertinho de escurecer, aí os discípulos olhando, porque Jesus curou as pessoas e tal, aí os discípulos falaram, Senhor, está entardecendo, e vocês sabem que a multiplicação de pães e peixes era 5.000, mas se você colocar mulheres e crianças, aquilo ali podiam contar 10, 15 mil pessoas brincando ali. Não era um grupinho pequeno.
Então, Senhor, está ficando tarde, manda esse povo embora para eles tentar achar na vila aí alguma coisa para comer. Está ficando tarde. Aí Jesus falou aquela frase: dai vocês mesmos de comer a essas pessoas. Vamos olhar primeiro o lado da necessidade das pessoas. As pessoas foram lá buscar não comida, porque eles não sabiam que Jesus faria um milagre. Eles foram buscar cura para as suas necessidades físicas, mentais, emocionais, espirituais. Eles foram buscar uma direção. O seu amigo de oração, ou os nossos amigos que ainda não são de oração, mas que nos rodeiam, que fazem parte do nosso convívio, eles estão sentindo uma fome de uma direção. O mundo está de ponta cabeça, gente. Vocês sabem disso. Eu preciso tomar cuidado ao falar para não ser mal interpretado. Mas o mundo, aquele que nós conhecemos, ficou um mundo errado perante as pessoas. Parece que aquilo que era certo se tornou errado. E aquilo que antigamente a gente via como algo estranho, hoje se tornou comum. Eu estava andando na rua esses dias, aí encontrei um ser, que eu não sei muito bem como dizer. Eu não falto com o respeito. É um ser humano que Jesus ama. Mas ele estava vestido de uma forma que eu não conseguia identificar. Levou um tempo para saber se era um homem ou se era uma mulher. E eu não estou julgando aqui. Porque cada um faz o que quer da vida, a gente não tem nada com isso. E preconceito não cabe para filhos de Deus. Mas eu quero demonstrar com isso como o mundo está estranho. Está diferente. Então nós hoje estamos vivendo um período em que as pessoas estão procurando uma luz. Eles estão dessa forma, os jovens, crianças, adolescentes, eles entram na onda e cada um faz o que quer, do jeito que quer. Eu vi um dia atrás, eu não posso nem falar aqui, mas eu vi esses dias atrás uma pesquisa feita com adolescentes, eu fiquei assim, meu Deus do céu, volta logo Jesus, misericórdia. Pelo caminho que eles estavam dando, pela onda que eles estavam surfando. Então o mundo está estranho. E aí Jesus diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Em meio às trevas em que esse mundo vive, nós somos a luz do mundo. O mundo está procurando uma paz, procurando fazer coisa aqui e ali, porque falta a paz. Não, e paz, eu digo, não tem aquela consciência limpa, tranquila, sossegada. Paz é isso, consciência limpa, tranquila, é dormir tranquilo, sem preocupação com o que fez, com outras coisas. Te confessa o pecado a Deus e resolve. O mundo não tem isso. Aquelas pessoas que não têm a comunhão que nós temos com Deus, de poder confessar o pecado, dormir em paz, eles estão desesperados, eles estão em busca da paz. E aí vai uma deixa para todos nós. Meu verso preferido de toda a Bíblia: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O mundo está buscando a paz. Você pode ser essa pessoa que leva a paz. Lucas 21, 26, diz que os homens estão... Pode ler para mim, por favor. Os homens estão vivendo esse momento de terror, estamos próximos à volta de Jesus. E o terceiro aspecto da fome é a falta de companheirismo. Quem se lembra aqui, quando a gente saía na rua com tranquilidade, hoje até alguns abusam, né? Saía na rua com tranquilidade e ficava lá brincando de passa-anel, balança caixão, jogava bola. Quem se lembra desse período? Gente, como era bom, né? Eu me lembro que na rua da casa do meu pai, havia ali, a rua da casa que minha mãe mora até hoje, ela começa assim, já um pouco declinada, mas depois vira um negócio. Mas na parte alta ali, a gente brincava todas essas coisas. E a gente brincava de bola também. E toda vez que a bola caía na casa do seu dito, voltava picada, moída, rasgada. E aquilo virou, no começo ficava bravo, depois virou uma festa, né? Que a gente brincava de bola e tinha uns 3 goleiros só ali para defender a bola para não ir na casa do seu dito. E virava festa. De vez em quando caía, voltava rasgada, a gente brincava e soltava até
bombinhas, estourou a bola, brincava. Não tinha essa praga do celular, né? Essa praga da internet, não tinha essa coisa que estraga a nossa vida. Amigos, hoje você pode ter, eu não tenho esse tipo de coisa, você pode ter milhões de seguidores, centenas de seguidores, você pode ter o quê? Você se conecta com pessoas daqui e do Brasil e do mundo inteiro, mas a gente não sai para ir na casa do amigo, sentar, ficar do lado da rua conversando. Cadê isso? O mundo precisa de companheirismo, seus amigos de oração. Os que ainda você vai atrás de ser um amigo de oração, estão carentes de amor verdadeiro, de companheirismo, de pessoas que se importem de verdade com eles. Pessoas que entram, sentam, conversam, você sai de lá e fala, mas você não vai pedir nada para mim? Você não vai me convidar para ir na sua igreja? Você não vai alguma... Parece que as pessoas estão assim, com medo de que você vai lá, o que será que essa pessoa vai vir fazer na minha casa? O que será que ele quer de mim? Nós precisamos viver um interesse pelas pessoas, se importar com as pessoas. Elas, claro, convidar para ir na igreja não tem nada errado, só estou dizendo assim, as pessoas precisam sentir em nós amor de verdade, desinteressado. O texto dá-lhe voz de comer, às vezes nós ficamos um pouco preocupados com isso. Eu queria me deparar com um detalhe, um aspecto aqui. 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou 5.000 pessoas ou muito mais. Quem serviu as pessoas? Nós não lemos, mas foram os discípulos. Olha para mim agora aqui. Jesus pegou 5 pães e transformou em milhares de pães. Portanto, os discípulos eles tinham o privilégio de pegar um pão, que era um milagre. Um pão que veio a existir porque Jesus fez um milagre. Eles tocavam no milagre, num produto, num fruto do milagre. E eles saíam e serviam as pessoas. Deus nos chama para sermos um instrumento. Ele vai fazer o milagre. Ele vai fazer um milagre na vida dos nossos amigos. Mas Ele precisa que você seja um instrumento. Ninguém vai ouvir a palavra de Deus se você não for lá pregar. Ninguém vai sentir um carinho, um amor de Deus se você não for levar esse amor de Deus para a pessoa. Amigos, Jesus falou, dai-lhe voz de comer. Ele está querendo dizer assim, meus filhos, eu preciso que vocês vão à frente. Se você chegar lá e encontrar uma barreira, eu quebro. Se você encontrar alguém doente, você ora, eu vou fazer o milagre. Se você for lá na frente e encontrar alguém desesperado, vai lá, que eu vou te usar como instrumento para você levar a paz. Não tem como Deus fazer o milagre se você não for instrumento e ir lá. Amigos de oração, estão precisando da nossa dedicação, da nossa entrega. A Ciência do Bom Viver, página 49, Ellen White escreveu o seguinte: ao vermos as necessidades dos pobres, dos ignorantes, dos aflitos, quantas vezes nosso coração desfalece? Perguntamos, que vale a nossa fraca força quando valem nossos escassos recursos para suprir essa grande necessidade? Não esperaremos por uma pessoa de mais capacidade para dirigir a obra ou por alguma organização para empreendê-la? Não é melhor que alguém que tenha muito recurso faça isso? E White continua dizendo, Cristo diz, dai-lhe voz de comer, empregai os meios, o tempo e as aptidões que você possui. Quando o chamado de Deus não é para os outros, é para você. Se você não consegue alimentar uma multidão, você consegue alimentar uma pessoa, ou 2 ou 3, em todos os aspectos que elas possam ter necessidade. As pessoas precisam de se sentirem aceitas, amadas. Eu vou terminar com 2 pequenas experiências aqui. Uma delas, quando eu fui pastor em Pedro Canário, norte do estado do Espírito Santo. Quando eu estava lá, eu recebi uma igreja que ficava sem terra, eu esqueci como que se chamava lá, num movimento sem terra. Então, eu recebi uma igreja o proprietário da terra era alguém que tinha ganho, e o evangelho foi sendo pregado lá, ele aceitou, cedeu um pedaço da terra, foi construída uma igreja adventista lá.
E eu fui ser o pastor desta igreja. E amigos, eu andava por ali, visitando os irmãos, eles dormiam em esteira. Você sabe o que é uma esteira, né? Para quem não sabe, é um tapete. Alguns eles faziam com palha, alguma coisa assim, um pouco, entre aspas, confortável. Mas era dessa grossura. Eles dormiam em esteira. As casas que eu visitava era de chão batido. Eles eram pobres. E eu ia na casa de todos eles, eles tinham vergonha. Eu falei, que vergonha do quê? Aonde o senhor vai sentar? Já pulava, já sentava no chão junto com eles, eles ficavam assim. Mas o senhor vai sentar no chão? Eu falei, ué, qual o problema? Se você senta no chão, por que eu não posso? E eu fiz muita amizade com aquelas pessoas lá. A gente chegava lá, não tinha energia elétrica na igreja, terminava o culto, a gente ficava olhando as estrelas. Eu amava aquele lugar. E graças ao bom Deus, a gente ganhou o coração das pessoas. Eles eram extremamente pobres e tinham uma cultura muito daquele meio que eles viviam. Aí eu me lembro até que um dia o Geraldo e a esposa dele foram em casa. E pela primeira vez eles entravam, ficavam meio com vergonha, sabe aquela coisa assim de... E olha que a casa que a gente morava era simples também, mas eles ficavam todos assim. E um dia, só a esposa foi em casa. Foi conversar com a minha esposa sobre alguma coisa de igreja. Eles quebraram um pouquinho o preconceito, o medo, né, que eles tinham, a vergonha. E ela começou a ficar à vontade. Minha esposa, enquanto estavam conversando ali, a conversa foi embora, ela preparou o almoço. E aí quando convidou ela para ir sentar para comer, ela falou, não, eu vou embora, já está tarde. Eu falei, não, agora você vê que você vai comer junto com a gente aqui. E ela, não, com vergonha e tudo mais e tal. E a gente sentiu que ela ficou assim. A minha esposa falou, fique à vontade. Minha esposa não tinha entendido ainda o porquê que ela estava tão... Para, aqui é a nossa casa, come aqui, por favor. Aí ela então, tá bom. Minha esposa orou e ela começou a comer. Ela não usava talheres. Ela comia com a mão. E ela não recebeu nem da minha parte, nem da minha esposa, nem da minha filha, nenhum olhar. A gente não estranha um pouco. E ela começou a comer, a gente começou a conversar, fazer de conta que nada estava acontecendo. Ela começou a comer, comeu. E ficou muito feliz. Ela saiu dali e se sentia a pessoa mais importante do mundo. As pessoas precisam se sentir amadas, aceitas do jeito que elas são. Acho que foi até hoje a refeição, assim, uma das mais gostosas que a gente fez em casa, por lembrar de que uma pessoa estava ali, que tinha a sua própria maneira e que se sentia rejeitada, excluída por causa daquilo, mas que se sentiu querida e amada naquele lugar. Foi muito difícil sair daquele distrito para aquela família. Eles se sentiam muito apegados a nós. Isso é normal. A gente só está ali junto com eles. E a minha outra experiência, eu quero só ler um detalhe aqui, que é o que o missionário Matterson, ele fez a seguinte oração. Ele é um missionário e ele escreveu o seguinte. Ele fez uma oração e depois essa oração ele acabou escrevendo e ficou registrado. Mandai-me, Senhor, para os corações sem lar, para as vidas sem amor, para multidões sem espaço, para as fileiras sem refúgio. Mandai-me as crianças a quem ninguém abençoou, aos famintos a quem ninguém alimentou, aos doentes a quem ninguém visitou, aos caídos a quem ninguém levantou, aos leprosos que ninguém tocou, aos aflitos que ninguém confortou. Que atitude, que oração. Deus precisa nos ajudar a colocar em prática isso. Em sua própria vida, Cristo deu uma lição de hospitalidade. Não mandou as pessoas embora sem alimento. Dai-vos vós de comer. E a minha última experiência é para relatar. Eu já contei isso aqui, mas eu vou repetir para vocês. Quando eu estava pastor lá em Sobreiro, Laranja da Terra, lá era uma região, uma colônia de alemães, né? Mas lá tinha uma senhora
a Maria. Ela era uma pessoa assim, também muito simples, né? Lá em Sobreiro é uma área rural. Laranja da Terra é um município, 13 quilômetros é um distrito chamado Sobreiro. E lá eu tinha 1.400 membros, para você ter uma ideia da força da igreja lá. É uma igreja muito grande. Lá se faz a campal, uma das campais do Espírito Santo é nesse local. E uma das pessoas chegou lá, era uma família. Eles não eram alemães. E eles mudaram para lá e começaram. Uma filha foi num desbravador, e aí alguém comentou, e aí eu entrei e ofereci estudo bíblico. E eu fui e ofereci estudo bíblico e passei aí uma vez por semana dar estudo bíblico para essa família. Dona Maria, seu esposo, 2 filhas. Eles eram de uma outra denominação ali, religiosa ali na mesma vila. E quando eu ia na casa da Dona Maria, eu gosto muito de pão caseiro, feito em casa. Eu tenho muita dificuldade de comer o pãozinho da padaria. Eu posso até comer, até gosto, mas não faz bem para mim. Então eu gosto do pão caseiro, integral de preferência, ou um pão caseiro. É o meu gosto. E o pessoal descobre isso, porque eu falo para aqui, falo ali, descobre. E eu terminei aquele estudo bíblico numa casinha assim, em que a gente não tinha sofá, tinha ali umas coisinhas ali, a gente sentava para fazer o estudo na cozinha, numa mesa pequenininha, a gente se ajeitava com as coisas ali. Eles eram muito pobres, mas de coração muito bom, aberto. E eu terminei aquele dia, quando estava indo embora, Dona Maria, não pastor, peraí, eu sei que o senhor gosta de pão. Eu fiz um pão especialmente para o senhor. Aí eu fiquei assim, eu fico emocionado, sou assim, mas disfarcei ali e tudo mais. E ela veio com um chá e pão feito em casa. Que delícia, que delícia. Aí passou na próxima semana, chegava lá, eu já até deixava um espaço reservado. Eu engordei 10 quilos naquele lugar, irmãos, porque na casa de um alemão, se você entrar e não comer, de verdade, sem brincadeira, é desfeita, é falta de educação. E eu visitava o dia inteiro, chegou um período assim que eu não almoçava. Falei para minha esposa, viu, deixa quieto, que senão eu não dou conta. E tinha que comer alguma coisinha, senão eles ficavam chateados, ofendidos. Bom, aí passou 1 mês, 2 meses, a gente estava lá avançando nos estudos. Dona Maria sofreu um pequeno AVC. O AVC é o que a gente chamava antigamente de derrame, né? Que podia paralisar uma parte do corpo e tal. Ela sofreu um pequeno. Na semana seguinte eu não fui, porque ela não estava bem. Na outra, num dia, 2, 3 dias depois, ela sofreu um outro, e aí foi mais forte e paralisou o braço e a perna. Não totalmente, mas parcialmente, assim, bem difícil. Ela se arrastava, assim, sabe? Acho que vocês já viram. Aí eu fiquei sabendo, eu fui na casa dela para orar, ela não estava, ela tinha saído para o hospital, orei ali com as filhas e um filho, o marido estava no hospital, oramos, visitamos no hospital. Depois de um tempo, graças a Deus, ela melhorou um pouco o quadro, né? Diminuiu um pouco o risco, voltou para casa e mandou o recado para mim: pastor, pode voltar para fazer o estudo, que eu já estou melhor. Aí eu voltei para fazer o estudo. Aí quando eu cheguei lá, foi a primeira vez que eu vi ela se arrastando, porque no hospital ela estava deitada na cama, né? Na maca, no leito dela. Aí quando eu voltei, ela veio me receber, a família toda, mas ela veio com o braço meio assim, sem poder movimentar, sem controle, e arrastando a perna, com uma ali, se apoiando e arrastando assim. Eu abracei ela, nós choramos um pouquinho ali, oramos, já estava fazendo uma grande amizade. E aí fizemos o estudo, concluímos o estudo, e naquele dia eu falei, hoje não vai ter pão. Mas tinha pão. E eu até pensei assim, eu olhei para umas meninas, filhas, falei assim, ué, aprenderam com a mamãe? Aí ela falou assim, não pastor, elas não sabem fazer pão. Fui eu que fiz o pão. Se arrastando com uma mão. Eu sei que o senhor gosta de pão.
E é tão gostoso que o senhor vem em casa, o senhor fala de Deus, a gente está junto aqui. Eu gosto muito de pão, mas nenhum pão tem o sabor que teve o pão que eu comi naquele dia. Dai-lhe voz de comer, irmãos. É o mandato de Jesus para todos nós. Não só o físico, mas as pessoas estão precisando de luz. Nós temos a luz. Em nome de Jesus, por Jesus, nós somos a luz. Nós não somos perfeitos, longe disso. Mas temos a luz. Dá-lhe voz de comer. Vamos visitar nossos amigos de oração, hoje ou amanhã, conforme o dia que você combinar. Mas vamos amá-los. Vamos fazer com que eles se sintam importantes como eles de fato são. Se sintam aceitos, se sintam queridos. E o Deus que nós servimos vai ser o Deus que eles vão querer seguir e servir também. Deus nos abençoe. Nosso querido Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra e nos dá o desejo profundo em nosso coração de darmos de comer o alimento físico, emocional, mental, espiritual para os nossos queridos amigos. Despede-nos com a Tua graça, com a Tua paz, a companhia e a proteção dos Teus anjos. Em nome do Senhor Jesus pedimos e agradecemos. Amém.